O que eu mais gosto nos livros é quando eles nos surpreendem. Hoje é dia de falar sobre um livro de romance de época, que foi um livro que me surpreendeu e eu não estava à espera. É esse o objetivo de uma surpresa, surpreender. As Lições do Amor, de Lauren Heath, isto é a nossa edição portuguesa. Este livro já não é uma novidade. Eu comprei-o numa promoção da WUC, foi tipo 8€, e estava novo, portanto valeu a pena. Eu estou à procura de novas escritoras de romance de época e escritoras que introduzam algo de novo. E eu não estava à espera para o que Lauren Heath me trouxe. Toda a gente que lê romances de época sabe que este é um género de consumo fácil. O que é que eu quero dizer com isto? É um livro que se lê rapidamente, que nós sabemos que acaba bem e que nos vai deixar com um quentinho no coração. E que normalmente passa-se na época da Regência, na época vitoriana, pronto, numa época histórica escolhida pela escritora. Neste caso temos a história de Grace e a história do Duque de Lovingdon, que é um amigo de infância muito querido dela. Mas eu não estava à espera que este livro fosse tão profundo e fosse abordar questões que ainda hoje são muito relevantes. E é isso que eu estou à procura agora nos livros de romance de época. O nosso protagonista, o Duque Lovingdon, é extremamente atrativo em todos os sentidos. Ele é um libertino, mas ele tem razão e a escritora explica muito bem porque é que ele está neste mundo de libertinagem, de mulheres, jogo e tudo mais o que isso envolve. Mas nós percebemos o seu ponto de vista e o porquê dele ter enverdado para esse caminho, e gostei imenso da construção dessa personagem pela Lauren Heath. O mesmo se pode dizer da nossa Grace, que à primeira vista parece ser a típica donzela dos romances de época, mas vamos descobrindo coisas que não estávamos à espera de descobrir. A Grace e o Duque de Lovingdon são amigos de infância, ele é mais velho do que ela, e ela sempre o viu como um amigo, um protetor. As famílias conhecem-se e até são... penso que são vizinhas. A mãe de Grace não era uma aristocrata, o pai casou-se por amor. E eles, a família da Grace, tem imensos projetos de apoio aos mais desfavorecidos por causa da situação da mãe da Grace. A mãe da Grace veio de baixo e isto cria na Grace o instinto de cuidar, de amar o próximo, que ela transporta muito bem para a sua história e para a sua vida. E quando ela vê um amigo em puros, que é o Duque de Lovingdon, ela tenta ajudar. Mas ela também quer algo dele em troca, que é, ela quer casar por amor, só que ela nesse campo é muito inocente e como ela tem um excelente dote, acha que os homens vão se aproveitar dela. E ela quer que alguém lhe ensine o que é estar apaixonado, o que é estar verdadeiramente apaixonado, ou reconhecer que o outro está verdadeiramente apaixonado e não está atrás do dinheiro dela. Claro que isto não é assim tão simples. O Duque de Lovingdon nunca viu a Grace de uma maneira romântica, mas claro que esta situação vai mudar rapidamente. Esta é a típica situação em que os amigos tornam-se amantes, mas eu gosto particularmente da construção da Lauren Heath para chegar lá. E como ela aborda temas como a pobreza, como o cancro e o estigma que isso trazia na época e a forma como ela também lida com a solidão, com o luto e como isso pode transformar uma pessoa. Gosto particularmente como eles os dois ajudam-se um ao outro e tornam-se melhores pessoas nesse caminho e não se diminuem um ao outro, que às vezes acontece nos romances de época. É uma história de amizade que se transforma numa história de amor. E uma história de amor muito querida e muito fofa e muito romântica. Para as românticas incuráveis, este aqui está um livro perfeito para isso. Eu pensei imenso na classificação que daria este livro, porque eu adoro a maneira como a Lauren Heath escreve e como ela incorpora temas tão pesados e não muito habituais num romance de época dentro da história, e como ela constrói esta história muito suavemente, mas ao mesmo tempo muito atrativa e que nos leva para dentro desta história de amor que está a começar. Mas por outro lado, eu sou a fã dos casais que se picam e se picam uns aos outros, ou seja, não sou muito fã do romance dos amigos, muito amigos que se tornam
amantes nos livros, porque falta-me alguma coisa, falta-me fogo. Mas houve qualquer coisa nesta história que me tocou, não sei se por isso mesmo, por ela abordar particularmente o cancro de uma maneira tão simples, mas de uma maneira tão eficaz, porque ela não se pôs com eufemismos. Eu não sei se ela fez alguma pesquisa sobre a situação ou se teve alguém que passou pelo mesmo, mas a maneira como ela descreve esta situação é muito accurate, é muito adequada. E talvez por causa disso eu vou-lhe dar 5 estrelas. Acho que é um livro perfeito para quem gosta de romance de época. É uma escritora que eu adorei conhecer e espero ler livros mais dela. E vemos no próximo vídeo. Tchau!